Começamos então com oração. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, te louvamos, te engrandecemos pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Senhor, muito obrigado por esta classe, por esta turma, embora pequena, reduzida, mas que gostoso é sentir que a tua presença, a tua graça, o teu cuidado está com cada um de nós. Obrigado pela vida do meu irmão Kleber, da minha irmã Isabel, da minha irmã Angélica. Senhor, nós te agradecemos pelo teu cuidado sobre cada um de nós e sobre a minha vida. Muito obrigado. Apresentamos esta aula aos teus cuidados, que tu nos ajudes, que tu nos sustentes, nos ministres através da grandeza que há na tua gloriosa palavra. Muito obrigado, Espírito Santo. Seja comigo na ministração desta aula, seja com os meus irmãos, abrindo as suas mentes e corações. Seja conosco, ó Deus, para que o teu nome em tudo, em tudo, em tudo seja glorificado. Oramos agradecidos no maravilhoso e bendito nome de Jesus. Amém e amém. Só repetir um rápido os anúncios. Próxima aula, dia 17, como já tinha falado, falo de novo. Eu vou estar voando para Londres, Inglaterra, então não terei condições nenhuma, né, de dar a aula. Vou talvez deixar um rápido videozinho, né, que eu vou estar fazendo dentro do aeroporto de Orlando e careço muito das vossas orações. Eu vou estar ministrando um seminário de mordomia cristã, dias 19, 20 e 21 deste mês. Por favor, os que puderem, não quero colocar isso como uma carga, de vocês três, os que puderem me ajudar com um jejum apenas um jejum, eu agradeceria. Eu já fui informado ontem pelo pastor lá que tem mais de 300 pessoas já inscritas de duas igrejas em Londres para estarem neste seminário. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo lá, porque tem sido uma luta. Desde que eu tenho recebido esse convite há 2 meses atrás, hoje saiu a minha autorização de viagem. Que você tem ideia, né? Tudo agir por fé. Eu não tinha essa autorização de viagem, então pararam o processo de Green Card para dar lugar a uma autorização, porque não podem entrar duas situações ao mesmo tempo. Ou o processo do Green Card segue, ou eu continuo com visto de asilo, porém com uma autorização. Então, hoje me colocaram contra a parede. Pastor, o que que você escolhe? Dar continuação ao processo ou adiar o processo e deixar o seu visto de asilo e ter a autorização para viajar? Claro, eu preciso da autorização de viajar, porque agora cancelar essa viagem vai complicar até o meu próprio testemunho. E graças a Deus, hoje, depois de 4 horas na Corte de Imigração, graças a Deus, paralisaram o meu processo do Green Card, né? Esse processo está parado por 3 semanas. É o que se pode, não se pode paralisar por mais tempo, senão eu perco. Mas eu vou ficar lá só uma semana, então depois que eu voltar, retoma e já o advogado já está com autorização. Então, eu quero agradecer as vossas orações e reforcem, por favor, preciso que vocês me ajudem em oração, porque eu quero dar o testemunho quando chegar o cartãozinho na minha mão, porque olha, suado está sendo, mas graças a Deus, Deus, acima de tudo, vai ser e está sendo glorificado. Posso contar com as orações de vocês? Posso contar? Eu não estou Amém. compartilhando com muitos grupos, não, porque eu já tenho observado, infelizmente, as pessoas, algumas, né, não deveriam, são um pouco incrédulas ou têm um pouco de falta de fé. Então eu tenho chegado a essa conclusão. Então hoje eu estou compartilhando com muita pouca gente, entende? A gente nessa experiência que estamos tendo está sendo uma lição, né? A gente não pode compartilhar muitas bênçãos para todos. Não é que a gente queira discriminar, mas a gente está observando que nem todos conseguem alcançar. E até duvidam, zombam, brincam. Eu falei, quer saber? Vou compartilhar com gente que eu sei que tem fé, que confia, que acredita no milagre. E eu sei que vocês acreditam em milagres. Amém. Se Amém. vocês não acreditassem em milagre, eu não estaria nem falando isso. Ficaria quietinho, quietinho no meu canto. Mas eu sei que vocês creem em milagre, porque eu ainda vou ver milagres, Deus fazendo na vida de vocês. E vou me alegrar muito, né? Quando cair um milagre aí na vida do Clebão, eita, eu vou soltar até cabeção de nego, fogo de artifício. Quando chegar um milagre aí na casa da nossa irmã Angélica, eu vou me alegrar muito. Quando chegar um milagre aí na vida da minha irmã Isabel, então, a Bíblia diz, né? Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Obrigado, gente. Desculpa estar tomando esse tempo, mas eu Pastor, precisava. a igreja lá é brasileira que o senhor vai? Brasileira, né? ADL Londres. Talvez vai ser filmado, ou passado ao vivo pelo Facebook. E qualquer coisa eu deixo vocês saberem, mando o link, mas lembre-se que lá vai estar a diferença de 5 horas, né?
Lá vai ser 19h30, então menos 5 aqui vai ser de tarde. Vai ser 14 horas, 2 horas da tarde. Aí, se vocês tiverem disponibilidade de assistirem ao vivo, tudo bem. Se não, eu mando o link para vocês assistirem o formato gravado. Ok, gente? Página 27. Nós teremos então a nossa última aula no dia. Não, a última aula não, nossa penúltima. Deixa eu ver, é a última aula, isto. A nossa última aula no dia 24. Então, no dia 24 vai ser a última aula e a nossa prova. Então, anotem aí, a nossa última aula vai ser no dia 24 com a nossa prova, no finalzinho. 24 de abril, certo? Teremos a nossa aula normal e perto de 9h30, 9h40, então já arrancamos com a nossa provinha. Página 27. Vamos às viagens missionárias do apóstolo Paulo. Queiramos ou não, estamos estudando a matéria síntese do Novo Testamento, né? Hoje é a quinta aula da nossa matéria, né? Hoje é quarta-feira, 10 de abril de 2024. Esta é a quinta aula da nossa matéria síntese do Novo Testamento. Hoje é quarta-feira, 10 de abril de 2024. Esta primeira viagem missionária do apóstolo Paulo está registrada em Atos 13, do verso 1 ao 14, e inclui também o versículo de número 28. Vamos ver os detalhezinhos, pelo menos os mais importantes, que envolvem esta viagem. Está aí um mapinha, vocês estão vendo aí? O ponto de partida foi Antioquia e a viagem foi concentrada na ilha de Chipre e na parte sudeste da província romana da Galácia. Barnabé foi o líder até um determinado momento da viagem. Paulo era o pregador principal. João Marcos servia como auxiliador dos missionários principais. Entretanto, João Marcos os deixou, literalmente os abandonou e retornou para Jerusalém. Diante dessa atitude, claro, vocês devem ter já lido na Bíblia, Paulo não gostou. O apóstolo Paulo não gostou desse procedimento e decidiu, mantê-lo afastado, porque a Bíblia não dá detalhes, mas a gente subentende nas entrelinhas que foi uma atitude de imaturidade. Não é? De imaturidade, poderia haver um contato, uma comunicação. Olha, eu estou deixando vocês por essa e essa razão. Mas o evangelista Lucas, né, que faz o registro desta narrativa, né, tanto em sobretudo em Atos dos Apóstolos, não dá maiores detalhes. Provavelmente ele não o fez por respeito à pessoa, ao apóstolo Paulo, uma vez que, de uma certa forma, né, João Marcos estava ali por autorização, não é que houvesse um vínculo. Lembre-se que João Marcos foi discípulo de Pedro, entende? Então, claro que Paulo não poderia tomar cartas no assunto, porque haveria então um problema entre Pedro e Paulo. Os dois estavam se destacando, né, no cenário do crescimento da igreja, e obviamente não era desejo nem de um nem de outro existir uma espécie de altercado ou de diferença ou de mal entendido. Aí, para que este tipo de situação não acontecesse entre Pedro e Paulo e vice-versa, Paulo então decide descartar João Marcos. Temos aqui alguns pontos importantes desta viagem. Então, estão vendo aqui no mapinha? Então, esta é a trajetória. Sai de Antioquia, cruza a ilha de Chipre pelo meio, estão vendo? Então, cruza pelo meio, depois vai até a Atália, sobe a Antioquia da Pisídia. Percebam que são duas Antioquias. Procurem não se esquecer disso, tá, gente? A Antioquia que sai Paulo nessa viagem é a Antioquia da Síria. E a outra Antioquia que está do outro lado é a Antioquia da Pisídia. Tá? Isso tem que ficar bem memorizado, porque dá confusão. Tem pregador que eu já vi que faz uma salada tremenda. Diz que Paulo saiu de Antioquia da Pisídia, começou o trabalho dele e terminou na Antioquia da Síria. Não, ele está colocando a coisa invertida.
Depois ele vai para Icônio e Derbe. Depois retorna de novo, estão vendo? Então ele faz uma viagem de volta. Depois volta Derbe, Icônio, Antioquia, Perge, Atalia e depois de Atalia volta de novo pela beiradinha, né, da costa da Panfilha, estão vendo? Até chegar a Seleucia e de Seleucia a Antioquia da Síria. É tipo um pequeno zigue-zague, né? Ele faz assim, retorna, depois volta de novo até retornar ao ponto de origem. Quais são os fatos que marcam essa primeira viagem? Um feiticeiro fica cego. Lembra-se disso lá em Atos 13:8? João Marcos abandona a equipe. Lucas registra isso em Atos 13:13. Barnabé e Paulo são idolatrados. Vamos ler alguns desses textos. É muitíssimo interessante, né? É tão interessante que a maioria, quando lê esses textos, não se lembra, tem dificuldade de ler esses detalhes, porque não, talvez se faz uma leitura muito rápida, muito por cima. Atos capítulo 13. Abre aí a sua Bíblia, por favor. Vamos então fazer a leitura desses versículos. São versículos pequenos. Eu vou pedir então que cada um de vocês, são 3 versículos, né? A irmã Angélica, por favor, leia para nós em Atos 13:8, 13:8, por favor. A irmã Isabel estaria nos fazendo a bondade e a gentileza de lermos Atos 13:13. E Kleber, por favor, já abra aí a sua Bíblia, preparando-se para ler em Atos 14:11. Então, repita, irmã Angélica estará lendo Atos 13:8. Irmã Isabel, Atos 13:13. E o nosso irmão Kleber, por gentileza, estaria nos lendo Atos 14:11, nesta ordem. Vamos lá, irmã Angélica, já conseguiu aí pegar em Atos 13:8? Sim, Vamos lá, aham. pode ler, por gentileza. Mas resistir-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Certo, interessante, né? Elimas era o nome deste feiticeiro, né? E o versículo 9, né, só para engatar a compreensão do fato. Todavia, Saulo, que se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda injustiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Gente, o evangelho na época era pregado com poder. Tinha que ser com poder, e tem que ser até hoje. Porque se não fosse a manifestação do poder de Deus, o nível de incredulidade, de resistência era muito grande. Hoje não poderia ser diferente, ou pelo menos não deveria ser diferente. Vocês não acham? Então, hoje, se eu e você pregamos o evangelho para pessoas duras, para pessoas de fé resistente ou de incredulidade, por que não pedir, Senhor, usa-me a mim com poder? Porque o poder é que impressiona, o poder que impacta, o poder que deixa as pessoas finalmente, né, convencidas que no evangelho que pregamos não é qualquer coisinha, não. É o poder do Deus Criador dos céus e da terra. Pensou o Kleber orando por alguém dizendo: Senhor, a incredulidade do caboclo ali, fica ele cego. Olha a autoridade do apóstolo Paulo. Foi tremendo, né? Olha só, imagina como um crente com autoridade, quando ora, Deus ouve e a coisa acontece. Entende? Aí se encaixou dentro também da vontade de Deus. E isso assusta Então, a esse maioria das ele não pessoas. voltou a enxergar, não, pastor? Como? Então, ele não voltou a enxergar. A Bíblia não dá detalhes, não dá detalhes, mas pelo que nós vemos, olha o versículo 11, preste atenção no que diz Lucas nessa narrativa. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor. Presta atenção aqui agora na segunda frase. E ficarás cego, sem ver o sol por algum
tempo. Interessante, né? Então ele não ficou cego de forma definitiva, mas também o evangelista Lucas não dá detalhes quanto transcorreu esse tempo. Por algum tempo, a gente não sabe. Poderia ter sido dias, semanas, meses, a gente desconhece, entende? A Bíblia não dá detalhes. Agora, cego, de forma definitiva, claro que ele não ficou. Entenderam, gente? Entenderam, irmãos? Então, cego, definitivamente, ele não ficou. Mas também o evangelista Lucas não dá detalhes sobre o tempo, né? Se foram dias, semanas ou meses. Mas foi por algum tempo. Me Nossa fez irmã Isabel, lembrar, pastor, que Paulo também ficou cego durante 3 dias, né? o número 3, anotem aí, isso é muito interessante. O número 3 é o número de Deus na Bíblia. É o número de Deus. O 7 é a perfeição divina, porque o 7 é combinação Eu de nasci dia 3 3, mais. pastor. Não, 3 é o número de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Uhum. Tá? Então aqui é a trindade da quarta. Então, eu estou aqui de penetra. Então está aqui o Pai, a Filha e o Espírito Santo. Ah, Ou algo interessante, né? O Pai, a Filha e a Espírita Santa, ou como queiram vocês. Mas tá aqui a Trindade. Então Deus está aqui em nosso meio. Porque até nisso nós não estamos bíblicos, né? Somos 3, né? Mas o número 4 é o número da Terra. Interessante, norte, sul, leste, oeste. Então 7 é o número da perfeição divina, que é a combinação do céu com a terra. Veja só, super, super, super interessante. Então, todas as vezes que você lê na Bíblia 3, 3, 3, tem alusão ao que é uma obra da parte de Deus. 3 dias cego, 3 dias assim, 3 dias acolá. Observe que o número 3 sempre tem uma relação direta com a pessoa do nosso Deus. Só esclarecendo, isso aqui é importante. Irmã Isabel, por gentileza, lendo Atos 13, 13. 13:13. Partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, separando-se deles, voltou para Jerusalém. Muito obrigado. Interessante, o evangelista Lucas não explica o porquê deste abandono de João Marcos, mas deixou Paulo bastante irritado, muito irritado, porque a princípio contava muito com ele. Mas alguns comentaristas extras bíblicos creem que foi uma atitude de medo, uma atitude de insegurança, porque era novo na fé, era novo fazendo a obra missionária e era discípulo do apóstolo Pedro. Mas não houve, provavelmente, algum tipo de conversação, um acordo ali entre eles, aí se gerou este incômodo, esse dissabor, né? Este mal-entendido. Kleber, por favor, estará lendo agora para nós Atos 14, 11. Barnabé e Paulo são idolatrados. Por favor, Kleber, Atos 14, 11. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: Fizeram-se os deuses semelhante aos homens, e desceram até nós. Obrigado, Kleber. Que tremendo isso, né? Porque eles viram que Paulo estava pregando com muita autoridade e ainda também ah, fazendo obras de maravilhas. E aí eles ficaram tão atônitos, tão surpreendidos, que essas multidões trataram de deificá-los, né? De endeusá-los, idolatrá-los. O versículo 12, se você acompanha comigo, olha só. E chamaram Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava, porque Mercúrio, na mitologia grega, era o arauto, o mensageiro dos deuses gregos, né? Então, por isso que Barnabé foi chamado de Júpiter. Júpiter é o cabeça dos deuses da mitologia grega, né? E Paulo, né, se assemelharam ele a Mercúrio, porque, repito, Mercúrio era, na mitologia grega, o arauto ou o mensageiro dos deuses. Vamos continuar, virando a página. Outro fato também que acontece nessa primeira viagem missionária. Paulo é apedrejado. Novidade, o apóstolo não ser apedrejado.
Novidade seria ele não ser apedrejado, mas se ele for apedrejado, tá tudo bem, tá tudo nos conformes. Aí eu vou estar lendo com vocês Atos 14, 19. Atos 14, 19. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejavam a Paulo e o arrastavam para fora da cidade, cuidando que estava morto. Irmãos, com todo respeito, vou dizer algo aqui, que essa semana eu fiquei um pouquinho assim, vou dizer chateado, mas triste, né? Com o pastor. Eu sou profeta e é bom ser profeta de Deus nessa terra. Aí eu fiquei observando ele falando, agora quero ver você ser profeta como era no Antigo Testamento, o apóstolo lá nos tempos da igreja. Porque para ser profeta nos tempos do Antigo Testamento e apóstolos, como muitos enchem hoje o peito, né? Eu sou apóstolo fulano, né? Porque o apóstolo nos dias de hoje, mas nos dias da igreja primitiva, ó, pedrada, pedrada, pedrada. Ser profeta no Antigo Testamento era pedrada e daí para pior. Então parece que hoje algumas pessoas enchem muito a boca e o peito querendo dizer que querem ter cargos, títulos, que não tem muitas das vezes nada que ver com o chamado. Deixa só essa deixa para os irmãos entenderem que cargo e chamado trabalham de forma separada. O apóstolo Paulo não tinha um título, o apóstolo, ele tinha um chamado, apóstolo. E chamá-lo de apóstolo é pedrada, é coisa pesada, é difícil, entende? O chamado que eu e você temos de cristão já é um chamado grande, já é um chamado de grande responsabilidade. O chamado de discípulo piora um pouquinho a coisa, entende? Piora um pouquinho, entende? Mas eu não me envergonho, de coração digo isso, não sendo melhor do que ninguém, em dizer, eu estou lutando já mais de 50 anos para ser discípulo de Jesus. E não estou conseguindo, gente. Não estou conseguindo. Talvez o Kleber já tenha conseguido ser discípulo de Jesus, né? Mas eu não estou conseguindo. É difícil, né? Talvez a irmã Angélica já está diplomada como discípula de Jesus. Ou a irmã Isabel. Mas, irmãos, pensa num negócio difícil. Entende? A gente vai aqui, vai acolá, aperta ali, aperta colar, a gente se ajusta, tenta se esforçar para encaixar dentro da palavra. Aí eu chego à conclusão, estudando e lendo a palavra, Senhor, eu estou longe de ser teu discípulo. Eu Acho que tô igual Paulo, nem pastor. aprendiz eu sou, irmãos. Eu fico quieto, às vezes, essa semana bateu uma tristeza, falei, Senhor, tem misericórdia de mim, nem aprendiz eu sou. Um pastor semana passada, ó, o vaso, discípulo de Jesus. Que isso? Fica quieto. Não fala isso, não. Esse nome nem encaixa. Esse nome é muito grande para caber na minha vida. Discípulo. Embora eu tenha esse dever à luz da Bíblia, mas a conclusão que eu tenho chegado, eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Esse caquinho de telha que eu sou, preciso aprender a ser discípulo. Se a gente parar para pensar, irmãos, a gente passa a vida inteira batalhando para sermos discípulos de Jesus. E parece que chegamos à conclusão, não conseguimos ainda. Mas Deus é misericordioso, Ele olha para nós, vê a nossa fraqueza, a nossa limitação, e está sempre nos impulsionando a ir para frente, entende? Então eu fico quieto, falando com Deus, é Deus. Só quero o seguinte: te servir, ser fiel e chegar no céu. O resto não me importa. Não me importa nome, não me importa fama, não me importa aplausos. Eu só quero servir, quietinho. E eu acredito que é o desejo dos irmãos também, servir ao Senhor de coração, com fidelidade, porque isso agrada demais a Deus. Então, que Deus nos ajude a aprendermos a ser discípulos. É difícil, mas não é impossível. Eu tô igual Paulo, pastor. Bem que eu quero fazer, eu não faço, mas mal que eu não quero. Ai, Jeová. Depois de Jesus, irmãos, vamos ser sinceros, eu tenho como referência a vida do apóstolo Paulo. Não foi perfeito em nada, foi super falho, mais do que eu, do que vocês juntos, mas depois de Jesus é um exemplo a ser seguido, a ser imitado. Lembra-se quando Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Rapaz, precisamos dizer isso. Passou pelo que ele passou, apedrejado, violentado, agredido, abandonado, passou fome, Obrigada. passou todos os apertos que você possa imaginar.
Aí eu vejo muito crente dizendo, já estou sofrendo, Senhor, misericórdia, tá difícil, o salário não dá, a mulher implica comigo, fica quieto, vaso de Deus, você está reclamando de barriga cheia, não sabe o que é sofrer pelo evangelho. E, gente, nisso aí eu fico um pouquinho irritado, né? Pastores que enchem a boca, eu estou passando uma prova na igreja, aí fica quieto, meu amigo, você não sabe o que é passar prova. Tem gente que está lá na África, passando uma prova enorme por amor ao Evangelho, perdendo família, tendo familiares sendo queimados vivos pelos islâmicos, mas porque amam a Jesus e estão lhe falando do Evangelho. Nós estamos no céu, irmãos. Alô? Se a gente não está sendo perseguido, não estamos sendo apedrejados, nós estamos no céu e ainda não somos discípulos. Eu ouvi uma vez o pastor Billy Graham pregar há muitos anos, lá no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, no Brasil. Para você começar a ser discípulo, você tem que começar a ser apedrejado. Eu, quê? Repete. E ele repetiu. Diante de mais de 70 mil pessoas no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, em 1974. Nunca me esqueço. Para você começar a aprender a ser discípulo, você tem que começar a ser apedrejado. Falei, meu Deus, misericórdia. Me ajuda. Me dá da tua graça. Porque se eu até agora não fui apedrejado, então estou longe ainda de ser discípulo. Mas Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. As igrejas da Galácia são plantadas. Outro fato maravilhoso que marcou essa primeira viagem. Paulo era um plantador de igrejas. Aí eu pergunto hoje, e eu não falo isso para denegrir e nem ser assim agressivo, ou estou aqui indo em contra. Por favor, não me malinterprete. Eu procuro ser o mais bíblico possível, porque o objetivo nosso é aprender a palavra de Deus de forma isenta de pontos de vista meus, pessoais ou nossos, né? Aprender a Bíblia como ela é. Mas vamos pensar aqui eu gosto de levar vocês a pensarem. Quantos apóstolos dos dias de hoje estão plantando igrejas? Se faz essa pergunta e tenta descobrir quantos. Eu já vou adiantar uma resposta. Pouquíssimos ou nenhum deles. Pega 100 apóstolos que se dizem os apóstolos dos dias de hoje. Não tenho nada contra, por favor. Mas eu fico com os apóstolos bíblicos. Bíblicos. Os apóstolos de hoje não são bíblicos, não se encaixam com os requerimentos bíblicos. E um deles é ser plantador de igrejas aonde nunca se teve uma obra. É muito fácil você abrir uma igreja numa onde tem 5 igrejas. Como aqui em Orlando, eu não vou dizer por respeito. Tem uma rua aqui perto da minha casa, quase 1 milha. É a rua principal daqui da minha área onde eu moro. Irmãos, eu não consigo entender isso. Tem 6 igrejas, quase uma ao lado da outra. Igreja fulana, igreja fulana, igreja fulana. Eu falei com minha esposa, será que esse povo não se agarra pelos cabelos, não brigam de foice? Mas assim, uma distância de 1 quadra. Passou 1 quadra, uma igreja. 1 quadra, outra igreja. 1 quadra, não entendi nada. Falei, o que é isso? 6 igrejas lado a lado, só se elas tiverem algum pacto de estarem juntinhas, que eu vejo difícil. Nada Verdade. contra. Ele que é pequeno, o pastor já dá uma brigaiada por causa de igreja. Não, Felizmente, eu brigaiada. O vez do concordo povo se com a irmã. alegrar, o vez do povo se alegrar quando abre uma igreja na ilha. Não, é rincha para todo lado, metendo pau um na outra. Fico triste ouvir isso, mas é um fato. E isso aqui eu ouço em Orlando. Infelizmente, não estamos aqui para falar disso, mas eu fico bastante triste, porque a obra de Deus não cresce como deveria, né? Essa é uma das razões, né? Não há concordância, não há o mesmo espírito, não existe a mesma visão, né? Que Deus nos ajude, começando de nós, com Eu acho misericórdia. que eu mais acho engraçado, pastor, é que as igrejas, elas não oram uma pelas outras. Ela só ora só para, normalmente só ora só para ela mesmo, para o crescimento dela e não das outras. Meu Deus, isso aí é complicado, irmã Angélica. Misericórdia. E a Bíblia diz que temos que orar uns pelos outros. Isso é bíblico. Se a gente não está fazendo isso, então que Deus desperte, né, para a sua misericórdia esses que não estão fazendo isto. Segunda viagem missionária. Vamos para a segunda viagem missionária. Está lá em Atos, capítulo 15, verso 36 e conclui em Atos 18, 22.
O propósito dessa viagem, conforme o próprio Paulo diz, era visitar os irmãos por todas as cidades em que a palavra do Senhor já havia sido anunciada, de acordo com Atos 15:36. No entanto, aí vem a questãozinha, né, que eu falei agora há pouco. Ao discordarem sobre a ida de João Marcos na viagem missionária, Paulo e Barnabé decidiram se separar. Houve uma desavença entre os dois. Tudo por causa de quem? Do bonitão do João Marcos. Bonitão, né? Sempre tem um bonitão na história para trazer um certo tumulto. Então Paulo levou consigo quem? Silas. Opa! Também chamado de Silvano. Olha que interessante, né? Na Bíblia nós vamos encontrar personagens com duplos nomes, um nome grego e um nome judeu, ou um nome hebreu. E aqui temos um outro exemplo, né? Silas e Silvano. A data provável desta viagem fica entre os anos 50 e 54 depois de Cristo. Essa segunda viagem cobriu um território bem maior do que a primeira, estendendo-se até a Europa. Vamos então ver aqui no mapinha, se vocês conseguem enxergar. A viagem começa onde? Em Jerusalém. Estão me acompanhando? Não, ela não sai de Antioquia, da Síria, como foi na primeira. Ela sai de Jerusalém. Aí ela passa na beiradinha de Tiro. Estão acompanhando a flechinha? Tiro, Sidom, vai subindo. Aí alcança Antioquia da Síria. Aí de Antioquia da Síria, Paulo passa em Tarso, na sua cidade de nascimento, entra na província da Cilícia, em Derbe, passa por Icônio, já na Galácia, cruza a província da Mícia, estão me acompanhando? Lá em cima, aí toca Troade. Troade é a última cidade da Ásia Menor, ou seja, no continente asiático. Aí de Troade, estão vendo? Aí ele cruza um trecho pequenininho dentro do Mar Egeu e cai em Neápolis. Então, Neápolis é a primeira cidade da Europa, na Macedônia. Olha que interessante. Então, de Neápolis, Paulo salta para Filipos, Anfípolis, estão me acompanhando? Apolônia, Tessalônica, Bereia. Aí lá de Bereia eles caem para Atenas, em Acaia, que hoje é a atual Grécia. De Atenas, Paulo vai a Corinto, Cencreia, e aí volta pelo Mar Egeu, caindo em Éfeso. De Éfeso passa por Rhodes, e de Rhodes faz uma viagem pela parte norte do Mar Mediterrâneo, dando em Cesareia, lá nas costas de Israel, findando esta viagem. Irmãos, de coração, quando vocês, agora não é para descontrair não, estou falando sério, quando vocês tiverem, vocês três aí, os documentos, né, para saírem dos Estados Unidos, me avisem, que eu quero levar vocês nesse mesmo trajeto dessa segunda viagem missionária. Já fiz esse trajeto 4 vezes no passado. Provavelmente em outubro eu vou fazer o mesmo trajeto com um grupo de uma igreja hispana na Califórnia, que me convidou, eles vão fazer, né, durante 15 dias na Grécia e na Ásia, na Turquia. E pediram, pastor, vamos fazer o trajeto da segunda viagem missionária? Me dá um tempo para eu me planejar, né? Já ter 2 irmãos na Califórnia, não vão pagar só a passagem, pronto. Aí o outro, vou pagar o seu hotel, só a alimentação, só para você ir com a gente. Falei, ih, meu Deus, o negócio tá ficando meio complicado, né? O pastor deles olhando assim de canto de olho, cuidado para não dar ciúme com o seu pastor. Não, não, nós queremos o senhor para ir conosco, porque o senhor já esteve lá 4 vezes, então já conhece a cabo e a rabo, né? E é verdade, né? Eu já estive lá 4 vezes e passei quase 3 meses fazendo esse percurso que eu acabei de falar com vocês. Gente, é uma coisa linda, linda, linda. Você se emociona, né? Eu, como sou historiador e arqueólogo, volta e meia eu estava chorando. E alguém pensa, está passando mal, meu senhor? Não, estou feliz. Eu estou vivendo uma coisa que eu só conhecia no papel. Aonde? Na Bíblia, meu irmão. Ele se assustou. O senhor é evangélico? Sou, eu também sou, só que eu sou católico ortodoxo. Falei, não, eu sou pastor evangélico e tal. Aí ele ficou muito surpreso. Começamos a fazer uma amizade e acabou que falei de Jesus
para esse indivíduo, né, da Igreja Católica Ortodoxa, e como eu fiquei naquela região por 3 meses, quando eu voltei para uma certa cidade da Turquia, eu me encontrei com ele com um sorriso, assim me conhece, chamado Alexandrópolis. Alexandrópolis. Então ele veio, me abraçou e agradeceu, né? Eu conhecia Jesus, eu até me assustei. Ué, como assim conhecer Jesus? Não, eu fui para uma igreja evangélica batista e aceitei a Jesus há 2 meses. Falei, uau! Isso porque a gente caminhou um pouquinho, né? Eu fiz um percurso de 80 quilômetros dessa viagem que eu estou mencionando aqui a vocês com ele, né? Fomos no mesmo veículo, ele ficou fascinado. Como é que o senhor tem tudo isso de memória? Não, a gente aprende, né, estudando. Mas agora eu estou vivendo o que eu aprendi estudando, e é uma sensação maravilhosa, né? Então, vocês no futuro, permitindo Deus, claro, dando vida e saúde a vocês, com documento na mão, eu vou querer de coração que vocês me acompanhem, né? A menos que não queiram, né? Ou não tenham as devidas condições, né? 15 dias, o que vocês acham? 15 dias. Já pensou, Amém. Eu tô Kleber? vendo, pastor. 15 Eu vou dias rodando pela lá. fé. A pessoa irmã Angélica com o esposo, né? Irmã Angélica não pode ir sozinha, não, né? 15 dias, né? Ou irmã Isabel, não sei se a irmã Isabel já teve esse desejo de fazer esse tipo de Tenho. viagem. Acredito que E sim, como acredito que tenho? sim. Meu Deus. Então, gente, vamos, como diz minha esposa, vamos juntar a fome com a vontade de comer. E eu tenho orado, irmãos, eu tenho orado por muitos alunos para Deus dar a documentação, né? Para ter essa liberdade de fazerem essas viagens para conhecerem a Terra Santa, os locais da Bíblia, né? É diferente, gente, você conhecer no papel e estar ali vivendo, percorrendo, é uma sensação tremendamente maravilhosa. Mas vamos lá. Vamos resumir os fatos que envolveram essa segunda viagem missionária. Tá aí, ó. Paulo e Barnabé se separam por causa do bonitão do João Marcos, Atos 15, 36 a 41. Paulo conhece a Timóteo. Teve um dissabor, não é que foi o do João Marcos, mas teve um fator muito positivo, que foi o fato de ter conhecido a Timóteo. Vamos a Atos 16:1. Atos 16:1. Eu quero ler com vocês. É sempre assim, gente. Na vida cristã, a gente vai ter dissabores e vai ter encontros que vão compensar aquele desgosto, aquele dissabor, né? Sempre assim. Deus sempre equilibra a nossa vida espiritual. Atos 16:1. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Então, aí começa a amizade de Paulo com Timóteo. Se acredita, né, perdão, pelos historiadores, que Paulo tinha os seus 65 anos de idade, praticamente a minha idade. E Timóteo estava recém cumprindo 30 anos, era um menino jovem. Então, foi um encontro muito feliz entre os dois. Aqui diz o texto de Lucas, que era um discípulo, claro, discípulo do Senhor Jesus Cristo, mas a partir deste encontro, além de também continuar sendo um discípulo do Senhor Jesus Cristo, Timóteo passa a ser tutoriado, mentoreado pelo apóstolo Paulo, né? Aí começa uma linda amizade que vai desembocar lá nas 2 cartas que ele escreve ao seu amado amigo, discípulo, irmão Timóteo, e mais do que isso, trabalha em cima de Timóteo, constituindo-o num maravilhoso, num abençoado e preparado pastor, né? Se você sabe, Paulo investe na vida de Timóteo, lá na frente, alguns anos à frente, ele se torna pastor da igreja em Éfeso. Temos um terceiro fato: Paulo e Silas cantam na prisão. Aí me responda você, minha irmã, meu irmão, é fácil cantar na prisão? Que eu saiba, não. E prisão é lugar de angústia, de aflição, de limitação das nossas atividades físicas. Mas diz a palavra de Deus que depois de uma boa coça, de uma boa surra, vocês já cantaram depois de uma boa coça? Ninguém canta depois de uma coça. Tem que ser doido. Não é verdade, gente? Vamos lá, esse texto é um texto até bem engraçado que tem. Atos capítulo 16. Atos capítulo de número 16. Versículo
21 em diante, olha só. E nos expõe costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos, né? Os romanos estavam, né, aquele pessoal estava reclamando da pregação de Paulo. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. A quem? A Paulo e Silas, mas ganharam uma coça bonita. E havendo-lhe dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Aonde foi isso? Na cidade de Filipos, lá na Macedônia. O qual, tendo recebido a ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Perceberam? Ganharam uma boa surra. Estavam cansados. Ganharam uma boa coça. Mas olha o versículo 25. Isso aqui é coisa de louco. Tem que ser muito doido, gente. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Que é isso? Depois de uma coça bem dada, ainda tiveram forças para orar e cantar. E, gente, ninguém faz isso normalmente. Kleber já fez isso alguma vez? Depois de uma coça, cantou? Já fez isso, minha irmã? Quando era criança, depois de uma coça, cantou? Ninguém. Em são juízo, depois de uma coça, de uma surra bem dada, vai estar lá, louvado seja Jesus o Cristo, que continua a batizar. Tem que ser doido. Mas esses homens estavam felizes, cheios do Espírito, porque eles foram, surrados por causa do amor ao Evangelho. Gente, é diferente. Crente, eu costumo dizer que crente parece bicho doido. Ser doido, mas louco, não é? Está fazendo a obra de Deus, está sofrendo por Jesus, está ganhando assim na cabeça e está cantando. Mas é a graça de Deus, não é? A graça de Deus que nos sustenta, porque humanamente ninguém vai cantar depois de uma surra. Mas Paulo e Silas cantaram, começaram a louvar. Isso chamou a atenção dos presos. Aí você se lembra, né? Ocorre a conversão do carcereiro de Filipe. Deixa eu só fechar esse textozinho. No versículo 26, de repente, estavam cantando, estavam louvando, estavam orando, né? De repente, olha o que um crente faz quando está orando, cantando e louvando a Deus. E de repente, pum, sobreveio um tão grande. Meu Deus, que maravilhoso é o poder da oração e do louvor juntos. Que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas. Isso aqui me chama a atenção. Todas as portas se abriram e foram soltas a prisão de todos. Eita, Deus maravilhoso! Verso 27. O carcereiro estava lá num sonão. Põe um sonão. E acordando o carcereiro e vendo as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se. Se você não entende esse procedimento, era normal no Império Romano. Se um carcereiro perdesse os presos que estavam debaixo da sua responsabilidade, o carcereiro seria esfolado vivo em praça pública diante da família. Seria uma vergonha. Então o carcereiro, percebendo aquilo ali, perdi todo mundo, mas eu não vou ser esfolado, não. Não vou ser envergonhado, não. Eu vou tirar minha vida antes que eles me peguem de jeito. Mas aí acontece a grande surpresa. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: "Pss, não te faças nenhum mal, que todos nós aqui estamos." É normal uma prisão se abrir todas as portas e os presos ficarem lá quietinhos? Foi a ação do poder de Deus. O poder de Deus foi tão grande que fez cair temor sobre aqueles presos. Versículo 29. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Coisa linda, irmãos, coisa linda. E que é o poder do evangelho. E tirando-os para fora, disse: Senhor, que é necessário que eu faça para me salvar? Olha a necessidade que esse carcereiro teve. Ele reconheceu: não tem jeito. Eu só saio daqui salvo.
Mas a salvação que ele estava se referindo era da alma dele, porque ele chegou à conclusão: eu preciso que minha alma seja salva. E aí no verso 31, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. E verso 32, lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando eles consigo naquela mesma noite, lavou-lhes os vergões. Olha o poder da conversão. O carcereiro se tornou amigo, de tal maneira que foi lavar os vergões, as feridas, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Isso não foi maravilhoso, irmãos? O camarada estava ali como carcereiro, segurando Paulo. Aí tem aquela demonstração do poder de Deus. O que o poder de Deus é, irmãos? É tremendo, é tremendo. O camarada chegou: tô morto, tô frito. Eu preciso me salvar, preciso encontrar um meio de me salvar. Mas ele reconheceu que havia necessidade da salvação da alma dele, e ele não ficou sozinho, não. Inclui minha família também no pacote. E além de ter incluído a família, ó, ele usou de carinho, de amor, de misericórdia, lavou os vergões de Paulo e Silas e de quebra foi batizado. Meu Deus, que Deus use a cada um de nós com essa graça, com esse poder, com essa autoridade, né? Que possamos ter essa experiência que teve Paulo e Silas. Em Atos 17, 22, Paulo discursa em Atenas. Vou mostrar daqui a pouquinho vocês uma foto que eu conheço ela muito de perto, porque eu já estive lá 5 vezes. E não me canso de ir, né? No Areópago, onde Paulo discursa, né, e fala do Deus desconhecido. As igrejas da Macedônia, Caia e Frígia são plantadas. Deixa eu já mostrar a vocês, para o tempo está passando muito rápido. Jesus, já são essa hora. Jesus da glória, que é isso? Uau! Não estava me dando conta do horário. Estão vendo os slides, sim ou não? Vamos lá. Olha lá. O dedão do Kleber, quando levanta, é autoridade. Tá, pastor? Eu assino embaixo. Ele coloca a digital dele. Isso aqui é um mapinha das 4 viagens missionárias, tá? Um mapinha das 4 viagens, os mesmos mapinhas que estão aí na sua apostila, aqui está de formato, claro, colorido. Gente, isso aqui é fantástico. Esse é o Areópago na Grécia. Isso mesmo, é o chamado Teatro de Dionísio. Observem isso aqui com atenção. Isso aqui está em Atenas, na Grécia. Está numa região chamada Acrópole. O que é Acrópole? É uma parte alta da cidade, onde está o templo de Minerva, que é chamado de Partenon, e do ladinho, está o anfiteatro de Dionísio. Segundo os arqueólogos e historiadores, aqui cabiam em torno de 50 mil pessoas sentadas. 50 mil pessoas sentadas. Ele é criado nesse formato de anfiteatro ou de concha, por causa da acústica. Lembre-se que nesta época, na época de Paulo, não existia eletricidade, não existia caixas acústicas para o melhoramento do som. Então, o que eles faziam? Eles criavam os teatros com este formato ovalado, não é? Ovalado. O pregador ficava nesta parte de baixo, estão vendo? A minha mãozinha aqui está passando na parte de baixo, e aqui ele ficava praticamente no centro, né, da tribuna. Essa parte que eu estou aqui passando com o cursor era criado sistemática e simetricamente, né, por engenheiros, e aqui no meiozão, ficava o pregador ou o discursante. Ele geralmente pregava ou falava com os braços levantados para facilitar a propagação, né, do diafragma, do ar, pelo seu diafragma. Isso facilitaria uma melhor articulação de suas palavras. E ele procurava falar girando na direção do povo, né? Na direção do ovalado. Então, o som aqui era como você tivesse 40 caixas acústicas adaptadas. Era ouvido lá de cima até lá embaixo. Impressionante. Isso aí é vamos dizer assim, uma inovação na época da engenharia dos gregos. Isso aí foi criação dos próprios gregos. Agora aqui embaixo, ó, vocês estão vendo, tem três pequenas colunas. 1, 2, 3. Bem no meiozão,
né, um paleontólogo, né, e um arqueólogo que estavam ali trabalhando, né, quando eu estive lá pela primeira vez, me disse: dê uma olhadinha na parte de baixo da coluna do meio, você vai se surpreender. Você é um historiador, porque eu me identifiquei quem eu era, você é um arqueólogo, então você vai se fascinar com o que está escrito aqui embaixo. Aqui embaixo tem uma tabuinha de mármore escrita em grego koiné na data exata que Paulo esteve aqui discursando. E aqui embaixo está escrito em grego: ao Deus desconhecido. Irmãos, o coração não aguentou. E o profeta chorão aqui, se eu sou profeta, eu não sei, eu sei que eu sou chorão. Eu comecei a chorar, falei: papai do céu, eu estou aqui junto do lugar aonde o apóstolo Paulo pregou ao Deus desconhecido. Meu Deus, está lá em Atos capítulo 17, versículo 22. Então é um local para mim impressionantemente especial, tá? E aqui muitos epicureus, estoicos, né, seguidores da filosofia grega, tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo, né? E se Deus quiser, quando vocês tiverem o papel, o documento, havendo essa facilidade, vocês vão estar conhecendo esse local, que é fantástico, fantástico. Vamos à terceira viagem missionária, Atos capítulo 18, versículo 23 ao 21, 16. O apóstolo Paulo atravessou a região da Galácia e da Frígia. Olha que interessante. E depois prosseguiu em direção à Ásia e à sua principal cidade, Éfeso. Ali o apóstolo ficou por um longo período, cumprindo a promessa anteriormente feita. Lembre-se que ele fez uma promessa lá em Atos 19, 8, 10 e Atos 23. É provável que todas, se não pelo menos a maioria das 7 igrejas da Ásia, tenha sido fundada durante esse período. Foi uma viagem intensa, onde Paulo escreveu várias epístolas. E, obviamente, né, a epístola aos Gálatas e a epístola aos Efésios. Aonde começa essa viagem? Essa viagem começa lá em Antioquia. Vamos lá no mapinha? Localizaram lá em Antioquia da Síria? Isso. O Kleber, quando faz isso aqui, é autoridade, né? Aprenda com o Kleber. Isso aqui, ó. Isso aqui é o polegar do Kleber. Antioquia da Síria. Então vai lá. Antioquia, Tarso, aí vai para a outra região da Galácia, passa pela Frígia e vai bordeando toda a região da Ásia Menor, passa na Lídia, na Mícia, vai de novo a Neápolis, vai lá em cima a Filipos, passa de novo a Macedônia, desce a Acaia, passa de novo por Bereia, Tessalônica, Atenas, finaliza a sua viagem em Corinto. Aí ele retorna e faz o sentido invertido da viagem, bordeando a Ásia Menor, até chegar, né, na província da Cária, e aí chega até a região próxima a Tiro. Então, essa é a terceira viagem missionária. Então, vamos separar aqui os fatos. Paulo passa mais uma vez pela Galácia. Atos 18, 23. Vamos lá em Atos 18, 23, rapidinho. Atos 18, 23. E estando ali em algum tempo, partiu passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Segundo fato, Paulo fica quase 3 anos em Éfeso, de acordo com Atos 19, 1 e 21. Terceiro, Paulo muda sua rota de volta, Atos capítulo 20, versículo 3. Passando ali 3 meses e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. Então, esse trajeto Paulo fez de forma obrigatória, por causa das ciladas que tinham sido colocadas contra ele. Vocês vejam o ódio que algumas pessoas estavam ali tendo pelo apóstolo Paulo, porque o trabalho dele estava prosperando de vento em popa.
Paulo se despede dos Efésios em Mileto. Mileto é uma cidade que está ali no litoral da Lídia, na Ásia Menor, um pouquinho abaixo de Éfeso. Atos capítulo 20, versículo de número 17, nós lemos: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Foi uma despedida, né, muito emocionante pelo tempo que Paulo ali esteve trabalhando, convivendo e preparando os anciãos, os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Atos 21, 12, não é? Fala que Paulo é advertido pelos crentes em Cesareia. Atos 21, 12. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subissem a Jerusalém. Ou seja, estavam temerosos pela segurança do apóstolo Paulo. O resultado das viagens missionárias do apóstolo Paulo foi extraordinário. O evangelho se espalhou consideravelmente. Estima-se que perto do final do período apostólico, o número total de cristãos no mundo era em torno de 500 mil. Apesar desse resultado ter sido fruto de um árduo trabalho que envolveu um enorme número de pessoas conhecidas e anônimas, o obreiro que mais se destacou nessa missão certamente foi o apóstolo Paulo. Agora, prestem atenção, meus irmãos. Não havia a tecnologia de hoje. Não havia internet. Não havia avião. Não haviam carros, ônibus, trens. Só tinha cavalo e camelo. Como é que esse homem fez isso? Gastou 14 anos da sua vida. Andou mais de 60 mil quilômetros para lá e para cá, plantando igrejas. Irmãos, tem que amar Jesus para fazer um negócio desse. Tem que amar a Jesus. Aí eu olho para o exemplo deste homem e digo: eu, discípulo, esquece. Não sou nem por brincadeira, estou lutando para ser discípulo. E esse homem fez algo extraordinário em 14 anos. Irmãos, e hoje? Temos o mundo na mão. Ó, com todo respeito, gente, isso aqui é o mundo na nossa mão. Ou não é? Ou eu estou errado? Você sabe o que é isso aqui, né? Um aparelho celular. Todos nós temos um. Não importa que seja um Android, não importa que seja um Apple, não importa que seja um simples ou um telefone sofisticado, o mundo está literalmente aqui, ó, na nossa mão. E o que nós fazemos com respeito a propagar o evangelho? Não se sinta constrangido por essa pergunta que eu estou fazendo. Como nós temos tantos recursos na nossa própria mão e o evangelho, conseguimos estar fazendo algo para que ele cresça, para que ele se expanda? Isso cada um temos que responder diante de Deus. Que Deus nos ajude, porque ele nos tem confiado capacidade, saúde, condições, meios. Que Deus nos ajude a usar aquilo que ele tem colocado na minha e nas suas mãos, que possamos fazer algo. Eu estou lutando muito tempo, muitos anos, e eu não consegui ainda fazer nem isso aqui para o crescimento do reino, mas que Deus nos ajude, irmãos, naquilo que temos nas mãos. Lembre-se, o que Moisés tinha para Deus usá-lo com grandes milagres ali no Egito? Alguém se lembra? Deus fez uma pergunta a Moisés: o que tu tens em tuas mãos? Alguém se lembra? Cajado. Um cajado. O que é um cajado, meus irmãos? É um pedaço de pau, ou não? É um pedaço de pau. E justamente o que Moisés tinha, um pedacinho de pau, Jesus não fez. Deus não fez uma arruaça na vida de Moisés, não usou tremendamente. E aí Deus nos pergunta nessa noite: o que nós temos nas nossas mãos? Eu tenho um iPhone, eu tenho um telefone Android, eu tenho uma tecnologia incomparável. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho um BMW, eu tenho um Land Rover. Não precisa dar lista, não, minha irmã, meu irmão. Usa o que Deus tem te dado, seja em bens materiais, seja em talentos espirituais.
Deus tem pressa de usar a nossa vida para fazer uma diferença tremenda. Ih, pastor, mas aqui onde eu estou cercado de igrejas. Não, você não está fazendo pelo nome da igreja. Você estará fazendo pelo nome do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fechar hoje aqui com a viagem de Paulo a Roma. Paulo é preso em Jerusalém, Atos 21. E para impedir que fosse linchado, ele foi transferido para Cesareia. Na cidade, Félix, o governador romano, deixou o apóstolo Paulo na prisão por 2 anos. Atos, que vai do capítulo 23 ao 26. Na qualidade de cidadão romano, ele apelou para César e foi enviado sob escolta para Roma. Preste atenção, Paulo passou por 2 prisões. A primeira prisão, ele foi preso em Jerusalém, uma prisão domiciliária, ou seja, na sua própria casa. Então ele ficou 2 anos preso. Você vai ler isso em detalhes, lendo os capítulos 23, 24, 25 e 26 de Atos. Mas como Paulo era cidadão romano, então ele apelou para César. Quem era o imperador daquela época? Nero, um dos mais sanguinários da história do Império Romano. E ele foi enviado sob escolta para Roma. Após uma terrível tempestade, o navio a qual ele estava naufragou. E Paulo passou o inverno em Malta. Então, aí está aqui a trajetória nesse mapinha, né? Ele sai de Jerusalém, passa por Cesareia, Sidom, aí cai lá na ilha de Chipre, não é? Depois cai na Lícia, passa por Rhodes, Quinido, cai em outra ilha chamada Creta. Tudo isso ele está fazendo de barco, tá? Aí de Creta ele vai, cruza o Mediterrâneo e próximo à ilha de Malta sofre um naufrágio. Se lembram vocês com o nome da tempestade do vendaval que açoitou esse barco que ia Paulo levando a Roma? Tem um nome estranho. Lembram-se? Euroaquilão. Estão falando juntas. Euroaquilão. 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 Quantas pessoas tinham naquele barco enorme? E quantas sobreviveram? 276. 276. Quantos sobreviventes? Todos. Todos. Ninguém pereceu. E o negócio foi sério. Foi uma tempestade, olha, daquelas de quebrar tudo. Diz a Bíblia, diz o livro de Atos, que o navio foi de pau a pique. Lembram-se? Está escrito. Mas todos sobreviveram. O que é isso? Foi um milagre. Claro, um grande milagre, tá? Vamos ler então esse texto, Atos 27. É interessante isso aqui. Uau! Atos capítulo 27, versículo 20. Na verdade, vamos ler o versículo 13, 12, só para vocês entenderem o cenário. Versículo 12. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Couro, e invernar ali. Versículo 13. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. 14. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado quem? Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, e nos deixamos ir à toa. Verso 16. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o Arbatel. 17. Levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. 18. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. 19. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. 20.
E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. O negócio ficou feio. Versículo 21. Havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável, ó varões, fora, na verdade, razoável ter me ouvido a mim, e não a partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos ademoestos que vos tenhais bom ânimo, porque não vos perderá a vida de nenhum de vós, mas somente, olha o milagre aqui, ó, somente o quê? O navio vai se arrebentar todo. Porque nesta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. E importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegaram contigo, ou navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me tem dito. E é contudo necessário irmos dar numa ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. Verso 28, lançando prumo, acharam 20 braças, e passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo e acharam 15 braças, e temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado, bateu ao mar, como já querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se esses não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. Verso 33. Enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: Já é hoje o 14º dia que esperais e permanecer sem comer, não havendo provado nada. Então se vocês continuam lendo, vocês vão observar que o barco se quebrou todinho, mas as 276 vidas se salvaram. Então foi realmente um maravilhoso, um impressionante milagre. Outro milagre, Atos 28:3. Paulo é picado por uma cobra. Meu Deus! Só Paulo, gente, só Paulo. Olha, só você e eu, se quisermos fazer a obra de Deus como Deus manda, vai acontecer de tudo, irmã Angélica. O céu vai cair na nossa cabeça, a nuvem vai dar tropeção no nosso pé, as cobras vão se enroscar na nossa perna, mas não tem problema, não. Faz parte, gente. Tem gente que não quer fazer a obra de Deus. Eu já ouvi pastor dizer: Eu não faço mais a obra de Deus com medo de passar o que passou o apóstolo Paulo. Que medo, gente. Meu Deus. Se a gente tem que sofrer por Cristo, não é que sejamos masoquistas, mas é um privilégio, não é verdade? Sofrer pelo Mestre Jesus. Paulo fica 2 anos em Roma, em uma prisão domiciliar. Os comentaristas, veja isso aqui interessante, né? O Atos 28:30 fala que também ele ficou numa prisão domiciliar, mas por um tempo. Ele também, depois de ter ficado nessa prisão domiciliar, ele passou a entrar num calabouço. Atos 28:30, olha só o que diz. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo. Então, as 2 prisões que ele passou estavam, de uma certa forma, 2 prisões domiciliares, tanto em Jerusalém como em Roma. Mas os historiadores assinalam que nos últimos meses de vida de Paulo, ele foi tirado da sua casa e foi arremetido num calabouço chamado Marmetim, né, que a Bíblia não entra em muitos detalhes, mas os historiadores confirmam que ele esteve ali aprisionado. A carta aos Efésios, acredita-se que ele tenha escrito nesta prisão, no calabouço Marmetim, tanto que existe lá em Roma, né? E é um local de visitação pública. A Bíblia não usa a expressão calabouço Marmetim, mas se você ler com atenção a epístola aos Efésios, você vai entender que Paulo não estava na sua casa alugada, mas estava num calabouço, provavelmente vivendo os últimos meses de vida. E ali ele escreveu a carta aos Efésios, carta aos Gálatas e a carta aos Colossenses e a Filemon.
Por isso que é chamada as cartas de prisão. Martírio. As epístolas parecem sugerir que o apóstolo Paulo foi solto depois dessa sua primeira prisão em Roma, relatada em Atos por volta de 63 depois de Cristo. Está aí na nossa apostila. Registra lá em 2 de Timóteo 4, 16, 17. Em sua segunda prisão em Roma, ele acabou executado pelas mãos de Nero, entre 65 e 67 depois de Cristo. É o relato de 2 de Timóteo, capítulo 4, versos 6 ao 18. Qual é a aplicação prática que temos, né, desta narrativa que envolveu as 3 viagens de Paulo, as 3 viagens missionárias, né, e a sua viagem a Roma? Deus pode fazer coisas incríveis através de pessoas comuns, quando Ele os capacita através de seu Espírito. Deus essencialmente pegou um grupo de pescadores e os usou para transformar o mundo de cabeça para baixo. Atos 17:6. Deus tomou um assassino de cristãos e o transformou no maior evangelista cristão, o autor de quase metade dos livros do Novo Testamento. Lembre-se que Paulo foi autor de 13 cartas, 13 epístolas, correspondendo o quê? A 40% do Novo Testamento. Deus usou perseguição para causar a rápida expansão de uma nova fé na história do mundo. Deus pode e faz mesmo através de nós, mudando nossos corações, fortalecendo-nos pelo Espírito Santo e dando-nos uma paixão de espalhar as boas novas de salvação através de Cristo. Aí temos o versículo-chave, que está em Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, esta é a finalização desta parte. Na próxima e última aula, que não será na próxima semana, né? Será, se Deus quiser, no dia 24, a nossa última aula. Aí nós vamos fechar as cartas paulinas. Vamos fazer uma viagem bem rápida nas cartas paulinas. Provavelmente não teremos tempo de entrar nas cartas gerais, né? Lamentavelmente, não teremos tempo. De repente eu faço uma rápida viagem também, e também não teremos condições de fechar com o livro do Apocalipse. Nesse caso aí eu sugiro que vocês estejam lendo a aula 7 e a aula 8, 6, 7 e 8, certo? Uma apostila pequena, relativamente pequena, mas com conteúdo bem rico, muito rico, tá? Então, na próxima aula, que será no dia 24, vamos então, se Deus quiser, estudarmos as cartas paulinas, né? Temos que trabalhar numa visão bem rápida, mas é importante conhecermos, por exemplo, Romanos, 1ª, 2ª de Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, as 2 cartas aos Tessalonicenses, Timóteo, as 2 de Timóteo, Tito e Filemão. Importante deixar claro que Hebreus não foi escrito pelo apóstolo Paulo, ainda que aquela Bíblia em inglês, a King James Version, de 1611, diz claramente a epístola do apóstolo Paulo segundo aos Hebreus, mas era uma dedução, era uma hipótese que a igreja naquela época tinha como muito firme, mas ao longo dos anos foi provado que Paulo jamais poderia ter sido o autor aos Hebreus por várias razões. A introdução, nada que ver com as epístolas, né? O estilo literário da carta aos Hebreus prova que poderia ter sido alguém que conhecia o sacerdócio levítico bem profundamente. E Paulo nunca foi sacerdote, foi fariseu. E um fariseu não tinha obrigação de conhecer em detalhes o sacerdócio levítico. Então, tem muitas situações interessantes a estudarmos, né? Mas não teremos condições de estudarmos a carta aos Hebreus, Tiago, as 2 de Pedro, que são bem interessantes também, as 3 de João, Judas e o livro mais difícil da Bíblia, o livro do Apocalipse. Eita, livrinho difícil, gente. Por mais que a gente estude, é um livro muito cheio de simbolismos, né? Por ter muitas figuras de linguagem, símbolos, ele se constitui muitíssimo difícil, até mesmo para nós termos um estudo bíblico básico. Daí a necessidade da escatologia. A escatologia nos ajuda a compreendermos uma boa parte do que é o livro do Apocalipse.
Eu creio que nós temos ainda um grupo de exercícios para nós terminarmos. Confere, Kleber, ainda temos que terminar ou já terminamos tudo? Já queimamos a fatura, já queimamos a fatura, gente. Por isso que eu gosto com o Kleber, a memória do Kleber está sempre ativa e eu estou aqui com as minhas anotações na minha frente. Mas vamos ver se o Kleber está com tudo memorizado, com tudo direitinho. Então, nós já queimamos os nossos exercícios, já estamos com tudo, já graças a Deus, corrigido, tá? Ficamos com a última parte, né, que é coloque entre chaves um X para certo e para um errado. Então, vocês, por favor, estudem os exercícios, que daí nós vamos tirar a nossa provinha, que vai acontecer no finalzinho da aula da quarta-feira, dia 24, né? Eu pensei que nós íamos passar até 10h10, mas não, graças a Deus conseguimos, né, finalizar, né, em bom tempo, em bom horário, certo? Então, na próxima aula, dia 24, próxima aula 17, não teremos, como já disse, eu vou fazer um rápido vídeo, eu estando no aeroporto de Orlando, né, e já pedindo que vocês estejam orando por mim, pela minha viagem, né, quando der mais ou menos antes das 8 horas eu já estarei, claro, dentro do avião, mas um pouquinho antes vou fazer um vídeo, aí vocês se lembrem de mim perto desse horário, vou postar no grupo. Eu agradeceria que vocês estivessem clamando e intercedendo, né, pela minha viagem, porque eu preciso muito da mão de Deus, né? Eu estava falando com a irmã Angélica, o último país que eu visitei há 22 anos atrás, quando eu estava com meu visto religioso válido, foi a Inglaterra. E, curiosamente, por uma razão que Deus melhor sabe, vai ser o primeiro país depois de 22 anos que eu estou saindo dos Estados Unidos e voltando. Eu imaginava ir ao Brasil. Mas Deus falou comigo há um ano atrás que Ele iria me surpreender quando estivesse chegando o meu processo de legalização. E no meu coração, né, Deus estava usando um servo dele. Como é que eu vou me surpreender? Me explica. Eu só falei na minha mente. Aí Deus usou o servo de Deus. Não sei se você crê que Deus fala, e eu creio que Ele fala. E aí Deus usou o servo dele respondendo a minha pergunta. O último lugar que tu estiveste fora dos Estados Unidos vai ser o primeiro lugar que tu vais voltar. Eu falei, uau! Isso há 1 ano e 2 meses. Nunca me esqueci. Meu filho estava do meu lado e quando eu recebi há 2 meses o convite de estar na Inglaterra, eu falei, meu Deus, esse Deus não falha. Foi o último lugar que eu estive em 2002 e vai ser o primeiro que eu vou voltar depois de 22 anos de jejum. Mas Deus é bom, Deus é fiel. Por isso que eu creio que Deus tem um propósito na nossa vida, né? Muita luta para chegar à autorização de viagem, né, que nós estamos hoje, graças a Deus, né? Amanhã o nosso Paralegal vai estar aqui na minha casa trazendo as minhas mãos, do próprio juiz de imigração. Então, toda a honra e toda a glória eu dou ao nome do Senhor nosso Deus e eu agradeço as suas orações. Irmãos, a sua oração tem efeito. A sua oração funciona. A minha deve bater no teto, bum, bum, igual a bolinha de ping-pong. Mas a sua funciona, meus irmãos. E eu louvo a Deus, né? Que vocês têm, graças a Deus, clamado e Deus tem respondido. Eu logo vou dar o testemunho do cartãozinho do Green Card na minha mão para glorificar também o nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, muito obrigado. Deus nos abençoe. Obrigado mesmo pelo apoio, pelo carinho, pelas orações, pelas intercessões e por estar aí nos apoiando. Estamos aí chegando na reta final, não é verdade? Estamos chegando na reta final. Irmã Angélica não vai ficar sozinha. Estou, como diz o carinhoso mineiro, estou caçando aluno para quarta-feira. Mas, gente, o povo não gosta de estudar na quarta, quer estudar na terça ou na quinta. Quarta-feira, eu falei, caramba, tá difícil conseguir. Já consegui 3 alunos para terça e 5 para quinta, mas você não tem como entrar. Não, porque quarta-feira é meu culto. Ih, meu irmão, tá difícil, você tem que falar com o teu pastor, porque eu estou com uma irmã no gancho. Então, como eu ainda estou em oração, irmã. Se eu conseguir mais 2 alunos para conseguir na quarta, já a irmã não fica sozinha. Mas, sim, em último caso, como o irmão Kleber e a irmã Isabel já estão fechando, indo, quem sabe, para o médio, então a irmã não pode ficar sozinha. Então, vamos partir para aquele plano B, né? E irmos para quinta-feira. Mas a esperança é a última que morre, diz o ditado, né? Vamos continuar batalhando. Meus irmãos, vamos agradecer a Deus em oração. Muito obrigado mais uma vez. Deus os abençoe. Dê uma ótima, abençoada final de quarta-feira, uma vitoriosa semana, tá? E na quarta-feira que vem, pertinho, antes de eu entrar no avião, estarei fazendo um rápido videozinho já dentro do aeroporto de Orlando para vocês se lembrarem de mim nas suas orações.
Vamos pedir ao nosso irmão Kleber, que com essa camisa aí, Amazing Grace, Jesus da Glória. Acho que depois que eu voltar da Inglaterra, eu tenho que voltar, tenho que ir a Worcester, chegar lá na beira da casa do irmão Kleber de surpresa, ó. Tô aqui, quero a tua camiseta. Quero aqui a tua camiseta. Kleber, não se assusta. Se eu bater na tua casa de surpresa, não te assusta. Eu vou pegar a tua camiseta. A unção do Kleber, não é? Assim como Eliseu queria um manto de Elias, né? Eu vou querer um manto do Kleber. Então, Kleber vai estar nos despedindo com uma palavra de oração. Mais uma vez, meu muito obrigado mesmo por todo o apoio que cada um de vocês. Vou sentir saudades dessa turma, entende? Mas vou continuar, se Deus quiser, com vocês lá no médio. Então, lá no médio, eu não vou perder vocês, não, né? Menos que vocês. Aí vocês fiquem livres, né? Se querem buscar uma outra escola, é com vocês. Mas vou ter uma alegria redobrada em ver vocês de novo, né? Lá no médio em teologia, né? Vocês vão gostar. É um nível um pouquinho mais elevado, vocês vão só um pouquinho mais, né? Uma Angélica vai esperar ainda um pouquinho, né, até ela chegar lá no médio, mas ela também vai se alegrar caso ela queira estar também avançando nos seus estudos teológicos. Irmão Kleber, por favor, nos despedindo com oração. Deus vos abençoe, irmão Kleber. Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento maravilhoso. Graças Te te damos, agradecemos Pai. pela aula, Senhor, que tudo que foi comentado aqui, Senhor, vem estar cravado em nossos corações, em nossas Graças mentes. te damos, Pai. Muito obrigado. Senhor, venha abençoar os alunos, a irmã Isabel, a irmã Angélica, ó Pai. Também venha abençoar o nosso professor Luiz Prestes, ó Pai, que o Senhor continua derramando a tua graça e o teu poder sobre a vida do teu filho. Ó Pai, te Aleluia. louvo o Senhor por nós, é que o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. Em Jesus, amém. Amém e amém. Nosso lema para fechar tudo: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu, diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o que? A honra, a glória e o poder. Deus abençoe. No coração bonito de vocês. Vejo vocês dia 24 na nossa aula, se Deus quiser. E na próxima quarta, mando o videozinho para vocês no grupo para estarem orando pela minha viagem à Inglaterra. Deus os abençoe. Muito obrigado. A paz do Senhor. Uma ótima semana. Que a bênção de Deus venha em cheio na sua vida em o nome de Amém. Jesus. Obrigado. Paz do Senhor a todos.